Cara irmã, bem-vindos ao nosso canal Tesouros da Fé, e neste vídeo vamos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Quando dizemos que a Bíblia é Palavra de Deus, nós temos alguns conceitos, algumas ideias por trás dessa frase que nesse vídeo nós gostaríamos de partilhar com você. A primeira delas é a ideia de revelação de Deus. Sim, revelar significa se manifestar, se mostrar, se dar a conhecer. Por isso que nós usamos a ideia de palavra, porque entre nós humanos, quando nós queremos nos mostrar a alguém, falar sobre nós mesmos, sobre o que pensamos, sobre quem somos, o instrumento, o meio é a palavra. É pela palavra que nós estabelecemos a comunicação. Por exemplo, nesse vídeo, até você as informações vão chegar pela mediação de palavras. Então, quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, dizemos que naquelas páginas, naqueles textos, nós encontramos histórias, experiências que homens e mulheres, que um povo, na verdade, fez com Deus. E nessas experiências, Deus se mostrou. Deus disse quem era e o que queria com os seres humanos. Por isso, o que lá está é palavra de Deus. Não quer, portanto, dizer que só são somente aquelas palavras, aquelas frases atribuídas a Deus que são palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Sobretudo e principalmente nós dizemos isso da pessoa de Cristo. Porque, como nós já falamos, a palavra de Deus de verdade é primeiramente Jesus. Jesus é que é a grande manifestação de Deus para os homens, que diz quem Deus é, que diz o que Deus quer de nós. E por causa de Jesus, os textos sagrados da Escritura, que falam dele, que apontam para ele, também são chamados de palavra de Deus. Então a primeira ideia é essa, a revelação de Deus. Pela Bíblia, nós conhecemos a Deus, Deus se mostra para nós, diz um pouco sobre si, sobre o seu projeto benevolente na salvação dos homens. A segunda ideia que é importante quando falamos da Bíblia como palavra de Deus é a ideia de inspiração. Sim, porque todos aqueles textos foram escritos por pessoas como eu e você. Na verdade, bem diferentes de nós, de outra cultura, de várias classes sociais, em tempos diferentes, para públicos diferentes, com intenções distintas. Mas todas essas pessoas contavam com o que nós chamamos de inspiração divina. Nós cremos que elas registraram naqueles livros suas experiências com Deus, movidas pelo próprio Deus, de maneira que tudo aquilo que elas colocaram era somente e tão somente o que é importante para nós, o que é precioso para a nossa caminhada de fé, para a nossa salvação. A inspiração, portanto, garante que os textos que nós lemos são sagrados, são da parte de Deus e não somente fruto da vontade e das ideias humanas. Mas cuidado, inspiração não significa um processo mágico, como se Deus tomasse os escritores sagrados e escrevesse pela mão deles. Não é assim que nós católicos cremos. Para nós a inspiração é algo suave, sutil, tão suave que o autor da Bíblia, os autores, na verdade, não sabiam que estavam escrevendo um livro que mais tarde seria considerado palavra de Deus. E escreveram com a sua cultura, com as suas categorias, com a sua maneira de ver a vida, com seus preconceitos e conceitos, enfim, colocaram o que estava no coração. Mas, digo e repito, também colocaram no texto o que estava no coração de Deus, por causa da inspiração do Espírito Santo. A terceira coisa que é importante quando falamos da Bíblia como palavra de Deus é a ideia de verdade bíblica, ou o que antigamente era chamado também de inerrância bíblica. Significa dizer, na verdade, que tudo o que está naquele texto é importante para a nossa salvação e não contém enganos, não contém erros que atrapalhem a nossa caminhada rumo a Deus. Isso não significa que a Bíblia não tenha erros de ciências, erros de geografia, erros de história. A Bíblia não é um livro de história, nem é também um livro científico. A Bíblia é um livro de Deus, fala das coisas de Deus. E nisso
ela não erra. Ela é verdade, ela é salvífica, porque comunica sem erros. Então, com esses conceitos, você agora está ainda mais apto para ler a Bíblia e ter uma experiência onde você conheça melhor a Deus, onde pela inspiração do texto sagrado você consiga alcançar a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.